Bem, pessoal, então vamos falar aqui sobre integral de funções racionais por frações parciais. Primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte: vamos imaginar deixa eu explicar primeiro a questão aqui, né? Você pega uma função x, ela se escreve como um p de x sobre q de x. Se estas funções forem polinômios, se a f for um polinômio e a g for um polinômio, a gente vai chamar esse quociente aqui de função. Isso aqui então é uma função racional. Ok. Agora eu quero separar isso, eu quero decompor isso daí em frações, por isso chama frações parciais. Então eu preciso entender, né, acerca do meu denominador. Porém, antes de analisar os denominadores, a primeira coisa que você tem que verificar é o seguinte: se o grau do polinômio do numerador for maior que o grau do polinômio do denominador, você vai efetuar uma divisão direta. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que analisar. Eu vou chamar isso aqui de primeiro caso. Isso aqui é a primeira análise que você faz, é ver o seguinte: se o grau de P for maior que o grau de Q, então você efetua a divisão. E se não for, se o grau de P for menor que o grau de Q, ou seja, o grau do numerador for menor que o do denominador, aí que nós entramos no caso das frações parciais. Mas então, esse aqui seria o tópico básico antes da gente começar. Então, vamos imaginar que eu quisesse, né, integrar uma função f. Eu já vou até colocar direto aqui. Imagina que eu quisesse integrar esse aqui, ó. Vamos colocar aqui x a quarta menos x ao quadrado sobre x mais 1, por exemplo, né? Quero integrar isso aqui. Aí veja bem, o numerador é um polinômio de grau 4, o denominador é um polinômio de grau 1. Então, existe a divisão, né? A divisão na verdade, existe a divisão. Então, um polinômio racional, uma função racional, porque o polinômio em cima é um polinômio, embaixo é um polinômio. Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, você vai pegar, vai observar o seguinte, ó. Estamos com uma função racional, vendo? Uma f é racional, polinômio em cima e polinômio embaixo. E aí você viu que o grau do polinômio de cima, vamos chamar de p, é 4, ele é maior que o grau do polinômio do denominador. Vou chamar o polinômio do denominador de quê, hein? Pode chamar de quê? Chama de quê? 1, tá vendo? Então você vai efetuar a divisão direta. Como que efetua a divisão direta? Talvez você não lembre, então eu vou refrescar sua memória aqui, ó. Você vai pegar, vai dividir igual você faz com números inteiros, divisão de números inteiros. Aliás, parecido, né? Você vai escrever o polinômio do numerador completo. O que é completo? Com todos os graus, você vai completando. Aqui x a 4 não tem o termo de x ao cubo, então você zera x ao cubo. Aí tem menos x ao quadrado, não tem o termo de x, então 0x e o termo independente. Vamos botar um termo independente aqui. Bota aqui um 2 aqui, né? Então 2 aqui, só para dar uma... Pronto. Então bota aqui mais 2. Tá vendo? Tá completo. Vou dividir pelo polinômio x mais 1. Tá vendo? Então como que efetua a divisão? Muito simples. Primeira coisa que você vai colocar aqui um número, uma letra, um sinal, o que for, de forma que esse quadradinho aqui vezes o x dê exatamente esse termo que está aqui na pontinha, no ponto mais longe aqui, ó. Exatamente, porque nós vamos tirar daqui, levar para lá e trocar o sinal. O objetivo é cortar aqui. Então vamos lá. Se aqui está x a quarta, então o que eu vou colocar aqui? E aqui está x? Bom, então eu vou colocar x ao cubo, não é isso? Se eu fizer x vezes x ao cubo, dá x a quarta. E aí eu passo para o outro lado, eu venho e troco o sinal, menos x a quarta. E aí eu vou simplificar aqui. E continua a conta. X ao cubo vezes 1. X ao cubo, vem para cá, menos x ao cubo. Tá vendo? É mais fácil que dividir usando números, a aritmética de números inteiros. Olha lá, simplificou.
Aí você tem 0x ao cubo menos x ao cubo menos x ao cubo. Você tem menos x ao quadrado mais 0x mais 2. Bom, de novo, ó. Eu vou multiplicar, eu vou colocar... Na verdade, tá muito sem graça essa continha nossa aqui, né? Vamos botar um 3 aqui, só para dar um pouquinho de emoção. Tá muito sem graça isso aqui. Vou botar um 3 aqui, boto um, sei lá. Ah, tá bom, deixa o 3. Eu ia colocar um 2 aqui, então vou botar um 2 aqui, só para dar emoção, viu? Então, 2 aqui, ó. Então, ó. 1 aqui, 3. 2 aqui, pronto. Tá vendo? Então tá, hein? Vamos lá. Aí você vem... Ó, então eu vou ter que mudar o começo aqui, ó. Eu tenho que multiplicar por isso aqui para que dê exatamente o lado da pontinha. Então tem um 2 aqui, então eu vou ter que botar um meio aqui, tá vendo? Eu vou ter que botar meio x ao cubo. Por que meio x ao cubo? Porque quando eu multiplicar por 2 vai cortar, vai ficar 1. Vai ficar x à quarta, vai para lá menos x à quarta, tá vendo? Meio vezes 3. 3 meios, x ao cubo. Vem para cá, menos 3 meios. Agora ficou mais legal, hein? Então, menos 3 meios. Aí desce esse, este e este. Ótimo. Agora, de novo, eu vou colocar aqui alguém, número, letra, sinal, de forma que isto aqui, vezes 2x, dê exatamente menos 3 meios. Beleza? Então, veja só, veja só, veja só. Você pode, de repente, testar, tá? Mas a jogadinha é o seguinte, o macete que você olha. Sinal negativo? Então, eu vou botar um negativo também, porque quando eu passar para lá, vai trocar. Aqui tá x, lá tá x ao cubo. Então eu vou botar um x ao quadrado aqui, tá vendo? X ao quadrado de x vai x ao cubo. Só que aqui tem 2. E lá eu quero que apareça um 3. Né? Tá, vou botar um 3. Só que tem que aparecer uma fração 2. Se eu botar um 2 aqui, na hora que eu multiplicar por esse aqui, vai cortar com esse 2, né? Então eu vou botar um 4 aqui, né? E aí se eu fizer menos... Ah, ficou legal esse aqui, hein? Menos 3 quartos de x ao quadrado, quando eu multipliquei por 2x, vai dar, ó, menos 6 quartos, que é menos 3 meios, correto? X ao cubo, e passa para o outro lado e troca o sinal. Aí vai ficar no outro lado, 3 meios de x ao cubo. Menos 3 quartos vezes 3, menos 9 quartos de x ao quadrado, que vai para o outro lado, e mais 9 quartos de x ao quadrado. E aí você vai somar de cima com de baixo. Esse aqui vai cortar com este, sempre corta, né? Ó. E aí você vem aqui e soma estes dois. Olha lá, ó. Menos x quadrado mais 9x quadrado. Então você vai ter o menos 1 do x quadrado lá e mais 9 quartos, né? Então vai dar menos 4 mais 9, 5 quartos de x ao quadrado. Mais 0x, baixa esse outro. Mais 2. Essa altura eu acho que você já entendeu o macete aqui, o esquema, né? Olha lá, ó. Vou colocar aqui um termo, um número, uma letra, um sinal, o que tiver aqui, de modo que isto aqui, vezes 2x, dê exatamente o que está lá no cantinho lá, ó. 5 quartos x ao quadrado. Então, vamos lá ver, vamos fazer, ó. Então, aqui, ó. Tem um x, lá está x ao quadrado. Então, eu vou precisar de um x aqui. O sinal lá está demais, então aqui também vai ser positivo. Lá tem que ter um 5. A gente coloca um 5. Lá tem que ter um 4 no denominador. Só que tem um 2 aqui. Se eu botar 4 aqui, na hora que eu multiplicar o 4 vai ser simplificado por esse 2. Então vou botar um 8 aqui, né? Ó. Pronto, resolveu. 5 oitavos de x vezes 2x vai dar 5 quartos x ao quadrado, que passa para o outro lado e troca o sinal. E 5 oitavos de x vezes 3 vai dar 15x sobre 8, que passa para lá menos 15x sobre 8. E aí você, de novo, vem cá, cortou este com este. Aqui deu 15, menos 15 oitavos de x, mais 2. E finalmente, para encerrar, tá vendo? Tem um 2 aqui, tem o x. Do lado de lá tem o 15, tem o 8, tem o x. X já tem. Então eu só quero equilibrar o número. Eu vou colocar um menos 15. Tá vendo? Menos 15. Vai ter que aparecer o oitavo. Se eu botar 8 aqui, vai simplificar com esse 2. Então eu vou botar 16. Menos 15 sobre 16 vezes 2x vai dar menos 15 oitavos de x, que passou para o outro lado e ficou 15 oitavos de x. E menos 15 vezes 3, menos 45 sobre 16.
Passa para lá 45 sobre 16. Aqui você vai, de novo, por fim, para encerrar aqui, cortou esses dois. E somou esses dois aqui, você vai ter 2, né? Vai somar com 45 sobre 16. Então você vai ter aqui 32, né? 32. Você vai somar com 45. Você vai ter 7. E aqui você vai ter 7. 77 sobre 16. Beleza? Então tá aí, 77 sobre 16. Este é o resto. Tá aqui o resto. Resto da divisão. Muito bem. Agora, vamos lá. O que nós temos quando a gente efetua uma divisão? Quando você efetua uma divisão, você tem dividendo, você tem divisor, você tem quociente, você tem resto. O que a gente aprende lá na aritmética? Que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente. Vou colocar em minúsculo aqui o quociente, né? O quociente mais o resto. Dividendo é divisor vezes quociente mais o resto. Então aqui é a mesma coisa. Quem está fazendo o papel do dividendo? O que está fazendo o papel de dividendo aqui é esse polinômio de cima aqui, ó. X à quarta menos x quadrado mais 2. E quem está fazendo o papel de divisor é o 2x mais 3. O quociente é isso daqui. E o resto é 77 sobre 16. Então veja, quem está fazendo o papel do dividendo, então vamos escrever isso aqui embaixo, aqui, ó, dividendo. Você vem aqui, quem que faz o papel do dividendo, vamos colocar ele aqui. O dividendo vai ser, deixa eu já copiar isso de uma vez, fala para baixo, ó, dividendo foi essa função de cima aqui, esse fez o papel do dividendo, igual, quem foi o divisor? Este camaradinho aqui, vou pegar esse aqui. Quem que foi o quociente? O quociente está aqui, ó. O quociente está aqui, então, dividendo, divisor, vezes o quociente, aqui, ó, mais o resto, que foi 77 sobre 16. Neste caso aqui, para resolver a integral, o que você vai fazer? Você vai dividir os dois lados por 2x mais 3. Então, por quê? Justamente para aparecer a sua função original do problema, né? Então, eu vou pegar e vou dividir os dois, vou dividir este lado e o outro lado por... Deixa eu escrever aqui, ó. Eu vou pegar os dois, vou fazer isso, ó. Vou dividir os dois lados, os dois membros. Eu vou dividir este membro aqui por 2x mais 3. Vou dividir o segundo membro todo por 2x mais 3. Então, vai ter um tração aqui e vai ter um aqui também. Dividir todos os dois lados por 2x mais 3. Bom, então, olha o que nós temos. Esse aqui cancela com este. E no lado esquerdo é a função original do problema. Do lado direito eu tenho ela fatorada, que eu tenho meio de x ao cubo menos 3 quartos de x ao quadrado mais 5 oitavos de x menos 15 16avos mais, aqui ó, 77 sobre 16 vezes isso aqui, né, ó, isso aqui, 1. Vou até colocar assim, tá? Fração de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 77 sobre 16 vezes isso aqui, ó, 2x mais 3. Então, olha só. Você entendeu por que eu dividi os dois lados? Para aparecer aqui, ó, a função original do problema, que era o que a gente tinha, tá vendo? Eu divido os dois lados pelo divisor. Aí vai aparecer aqui, ó, lá, ó. Se eu dividir os dois lados pelo divisor, se eu pegar essa expressão e dividir os dois lados pelo divisor, vai ficar o dividendo, divisor, igual o quociente mais o resto sobre o divisor. E aí, veja, o dividendo sobre o divisor é exatamente a função original do problema. Ó, é a função que começou o problema, tá vendo? A função que começou o problema. Essa de cima eu estou dividindo a de cima pela de baixo.
tá o divisor e esse é o dividendo e esse aqui é o divisor. Então, quando eu divido os dois lados pelo dividendo, então eu chego nessa expressão lá. Ó. O divisor dividido o dividendo dividido pelo divisor, vai ter o quociente, que é a expressão dele aqui, o segundo membro, mais o resto sobre D. E o quociente é um polinômio. Integrar isso aqui é muito fácil. Aqui vai dar um logaritmozinho, mas também é tranquilo. Beleza? Tranquilo? Aí se a gente for integrar aqui, ó, o que vai dar isto aqui, ó? Vamos lá. Você integrou isso tudo aqui, vamos lá. Integral da f dx. Então vai ser a integral disso aqui, que é 1 meio x à quarta sobre 4 menos 3 quartos x ao cubo sobre 3 mais 5 oitavos x ao quadrado sobre 2 menos 15 sobre 16x. E agora essa integral aqui, ó. Você tem 77 sobre 16 vem cá para fora. Você vai integrar isso aqui, ó. 1 sobre 2x mais 3. Aí você só tem que fazer aquela continha ali. Então você vai, ó, você tem que parar para resolver essa integral aqui, ó. 1 sobre 2x mais 3. Vai dar um logaritmo aqui, ó. Você vai chamar de u, ó. 2x mais 3. E aí você tem, onde estiver, onde você... Ah, e você vai calcular o diferencial. O diferencial de u é a derivada disso aqui, que é 2. Derivada de x é 1, derivada de 3 é 0, 2 dx. Certo? Então, onde tiver dx, eu vou transformar em du sobre 2. Onde tiver u, 2x mais 3 virá u. Então, o 2 vai lá para fora. Então, 1 meio. E o 2 vai lá para... E o integral de 1 sobre u, ln de u, ln de módulo de u. O módulo de u aqui vai ser 2x mais 3, não é isso? Bom, então você vai ter ln meio, ln de módulo, ou a raiz quadrada. Opa, que raiz quadrada ela vai ser daqui a pouco. 2x mais 3. Ah. E aí esse meio sobe e ele vai ficar ln de 2x mais 3 elevado a meio. Então aí sim a gente bota a raiz quadrada 2x mais 3. Ok? Tranquilo? Muito bom, né? Muito bom, né? Então tá. Seguinte. Aí tá. Não, aí você joga esse ln aqui em cima. Aqui, ó. E a gente encerra o problema aqui, ó. Então veja. Logo, tem a integral da f lá do problema que eu inventei lá no começo. Vai ser esse polinômio aqui mais 77 ln de raiz de 2x mais 3. Certinho? Beleza. Fechou. Então, você viu? Nem comecei ainda a fração parcial. Primeira coisa que você tem que observar é isso. O numerador, o grau do numerador aqui, ó, é maior que o grau do denominador, então você tem que efetuar a divisão direto. Pronto. Então, agora, a partir de agora, nós vamos trabalhar com os casos em que o numerador, nós vamos trabalhar agora os casos que eu tenho uma fração, uma função racional, que é o P sobre Q, em que o grau do numerador agora, ele vai ser menor que o grau do denominador. Pronto, aí nós temos, então, os casos de fração parcial. É aí que nós vamos trabalhar a fração parcial. Aí eu vou vir aqui no livro aqui, que eu vou pegar o primeiro caso aqui. Ó. Olha o primeiro caso. Vamos pegar aqui, tirar uma cópia aqui. Ó. O primeiro caso vai dizer isto aqui. Ó. Vou colocar lá. Primeiro caso. Isso. Aqui, ó. Caso 1. O denominador Q de x é um produto de fatores lineares distintos. Então, você consegue decompor o polinômio do denominador em expressões lineares distintas. Falar como que eu faço isso? Bom, aqui tem várias possibilidades. Quer ver? Ó? Eu vou te falar a clássica. A clássica é aquela assim, ó, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho uma função f de x, em cima eu vou escrever qualquer coisa. Em cima eu vou supor que x, embaixo está assim, ó, x ao quadrado menos 3x mais 6. Tá vendo? Embaixo tem uma função de segundo grau.
Como que você faz? A clássica é você pega essa função de segundo grau, vai lá pro cantinho e resolve a equação de segundo grau. Aí você fala assim, mas não pode zerar no denominador? Sim, mas eu não estou zerando o denominador, eu estou encontrando as raízes dela. Só que para encontrar as raízes dela, vou igualar ela a zero. E aí por isso que eu estou levando ela pro cantinho. Estou envolvendo ela com a função ali não. Então tá, aí você resolve aqui a fórmula de Bhaskara. Vai dar 3, mais ou menos, né? B ao quadrado 9, menos 4A. Aqui eu acho que vai dar problema, hein? Não, dá não. 6 ao quadrado 9, 6 com 24, vai dar 30 e... Não, não era... Peraí, deixa eu ver. Eu acho que tá certo, é isso mesmo. Então, desce o B, B ao quadrado 9, menos 4 vezes 6, 24, mas engraçado, era para ter um menos aqui. Deixa eu colocar um outro que a raiz é exata. Mas esse ela tem que ser exata, né? Porque eu quero que as raízes sejam 2 e... Ah, tá, aqui é 5, né, fi? Lógico, né? Aí. Hum, agora deu, agora deu. Aqui, ó. Então vamos lá. X menos B, 5. Mais ou menos, B ao quadrado. B ao quadrado, 25. Isso, menos 4AC, menos 24. Sobre 2. Então tá, aqui dá 1. E aí você tem raiz de 1, que é 1. E aí você... 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4 dividido por 2, 2. Pronto. Tem duas raízes. Então, como que você decompõe isso aqui? Você vai decompor assim, ó. X sobre, ó, x menos a primeira raiz. Você põe em ordem não, tá? Mas vamos supor, você coloca x menos 2, x menos 3, tá vendo? É x menos a raiz. Pronto. Essa é uma maneira clássica de fazer. Aí, se a função, e se o delta fosse negativo? Aí a gente diz que o polinômio do denominador, o polinômio, né? Ele é irredutível. Você não consegue fatorá-lo em função das suas raízes, certo? Então, esse é o clássico. Mas tem alguns produtos notáveis, né? Esse é um exemplo. Outro exemplo. Você vai lá, pega assim, f de x igual a, sei lá, 2x, embaixo está assim, x ao quadrado menos 9. Ah, tá vendo? Esse aqui é um produto notável. Esse produto notável que ele vem do produto da soma pela diferença. Então, esse aqui você pode fatorar como? 2x sobre, olha lá, ó, o produto da soma pela diferença. Ó, tá vendo? A mais B vezes A menos B. Então, fatoramos isso aqui. Aí você fala assim, ah, mas se eu resolver essa equação de segundo grau, eu encontrar duas raízes, 3 menos 3. Tudo bem, é o mesmo processo. Tá vendo? Então, ou seja, fatorando o polinômio, encontrando as raízes dele, é o clássico para você separar isso aqui em produto de fatores lineares. Tá vendo? Conforme você tá vendo aqui. É isto aí. Agora tem só uma coisinha aqui, né? Então, vamos dar uma complementação aqui, ó. Então, imagine que eu queira fatorar desse jeito aqui, ó. Um polinômio. E eu tenho lá AN, x elevado a n. Vou colocar o nosso polinômio aqui, ó. AN, x elevado a n. AN menos 1, x elevado a n menos 1, tá vendo? Tá? AX a 1x mais a 0. Veja, você vai lá, encontrou todas as n raízes dele. Então, na hora de fatorar, ele vai ser isso aqui, ó. Você tem que lembrar de trazer o coeficiente do termo de maior grau. Ele vai ter que vir. Então, é x menos a primeira raiz, vezes x menos a segunda raiz, vezes x menos a terceira, x menos a enésima raiz. Aí você fala assim, ah, mas você não fez isso no de cima, porque o coeficiente do termo de maior grau aqui é 1, tá vendo? Então, ele fica embutido aqui, ó. O coeficiente de maior grau aqui é 1, tá vendo? Se aqui tivesse um 5 aqui, ó, eu tinha que botar um 5 aqui na frente, tá vendo? Se tivesse um 8 aqui assim, eu tinha que botar um 8 aqui na frente, tá vendo? Então, tem que ficar atento a essa questão, tá? Tem que ficar atento. Deixa eu colocar um exemplo aqui. Imagina que tivesse assim, né? Igual eu falei lá, aquele do 9 lá, né? Imagina que tivesse assim. Sei lá, f de x. Vou fazer um parecido com aquele lá. 3x sobre... vou colocar aqui x ao quadrado. Vamos ver.
menos 5. Menos 5 mais 4. Ah, tá. Mas aí eu vou colocar aqui 8. Vou colocar 10. E aqui eu vou colocar 2. Tá vendo? Aí você foi lá no cantinho e foi resolver a equação de segundo grau. Tá vendo? X ao quadrado menos 10x mais 8. Tá vendo? Aqui você pode dividir por 2, porque você divide nos dois lados. Aqui não. Não. Isso aqui está inserido na função. Se você dividir isso aqui por 2, para onde vai o 2 que você dividiu? Só você manda ele para cá, ó, dividir para os dois lados por 2. Aí fica sem sentido, mas aí acaba não fazendo muito sentido isso. Bom, enfim. Então, ó, dividir por 2 aqui. E 5 mais 4, 0. Então, ó, menos b mais ou menos, b ao quadrado menos 4ac, ó, 25 menos 4, 16, deu 9, 3. 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4. 5 menos 3, 2 dividido por 2, 1. Então, olha lá, ó, raízes 4 e 1. Aí você vai fatorar aqui, você vai lá, ó, 3x embaixo. Vai colocar ó, o termo de maior grau 2, que multiplica x menos a primeira raiz. Igual eu falei, não precisa ser em ordem. Você podia fazer x menos 4, x menos 1. Eu estou colocando x menos 1 aqui, mas não precisava ser em ordem, não. X menos 4. Pronto. Essa é a fatoração. Só para você ter certeza, veja só. Vamos multiplicar aqui e ver que vai voltar no processo daqui de baixo. Daqui vai voltar naquele polinômio de baixo. Se você multiplicar o x vezes x ao quadrado. X vezes menos 4, menos 4x. Menos 1 vezes x, menos x. Menos 4x, menos 1x, menos 5x. Menos 1 vezes menos 4, 4. Vezes o 2 que está aqui fora. Multiplica o 2 lá dentro, ele volta para a expressão aqui de cima, tá vendo? Então, certinho. Você tem que lembrar disso, hein? Tem que colocar o termo de maior grau. Se for 1, não precisa. Então tá aí. É assim que você fatora. Então, voltando aqui ao caso, ó. Eu quero... o meu denominador aparece como produto de fatores lineares, tá vendo? Produto de fatores lineares. Neste caso, se isso acontecer, então você fatora. Ah lá, não, se ele já tiver já o produto bonitinho, maravilha, está pronto. Agora, se ele não tiver, se ele tiver um polinômio assim, você encontra as raízes, fatora dessa forma que eu mostrei para vocês aqui, tá bom? Então vamos pegar. Tá. Ok, feito isso, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aí então você vai pegar a sua função racional, veja, sua função racional f de x, ela é p sobre q, tá vendo? Sobre q. E o q você consegue decompor da maneira que está lá em cima, não é? É que a gente falou. Então o que você vai fazer? Você vai separar aqui, ó, você vai colocar um termo, um desse termo aqui, tá vendo? Um desse terminho aqui, por exemplo, x menos a primeira raiz, tá vendo? No caso, se tivesse o A, o AN, você podia trazer ele para o primeiro termo aqui, tá? Você podia trazer ele para o primeiro termo. Ele vem também, tá vendo? Podia trazer ele para o primeiro termo, né? AN, x menos a primeira raiz. Mais, você vai ver agora, x menos a segunda raiz. Mais, x menos a terceira raiz. E vai até o final. Até a última. X menos a enésima raiz. Pronto. E aí em cima eu vou ter, ó, constante A1, constante A2, constante AN. E aí o meu objetivo é encontrar essas constantes para poder, né, separar esse polinômio, para quebrar esse polinômio em frações. Certo? Muito bem. Vamos pegar como exemplo? Pode pegar como exemplo essa daqui mesmo, essa daqui, essa terceira que está aqui, ó. Imagine que eu quisesse resolver essa integral aqui, ó. Então, vou colocar ela aqui, ó. Um outro exemplo, ó. Imagina que eu queira resolver essa integral. Tá assim, ó. Vou colocar assim, né? Vou pegar essa f aqui. Eu quero calcular esta... Ah, não. Ela tá... Não, peraí. Eu quero ela do jeito que tá aqui, ó. Do jeito que ela veio aqui, ó. Aí eu vou lá e peço para você calcular essa integral. Trago a função para cá. Fala assim, calcule esta integral aqui, ó. Dx, tá vendo? Primeira coisa, você vai pegar esta função, a f de x, olha lá, ó, a f de x, daqui, você foi lá, fatorou o denominador para encontrar, né, escrevê-la como produto de fatores, produto de binômios lineares, e aí ficou assim, ó. Vamos pegar aqui, não quer vir.
Opa. Ué, agora apagou. Apagar não apagou não. Tá aqui. Né? O programa que tá fazendo... Ah, já sei. Ele diminuiu aqui. Então, vamos lá. Então, você fatorou assim. Então, olha lá. Eu fatorei isso aqui em fatores, em produto de fatores binomiais. Então, de acordo com a fração parcial, com o método de frações parciais, nós vamos separar isso aqui em 3. Ó, 3 não, 2. Não sei onde que eu arrumei a terceira aqui. Então, eu vou colocar o primeiro fator aqui, ó, 2x menos 1. E o segundo fator aqui, ó, x menos 4. E aqui em cima vai ter uma constante A e aqui vai ter uma constante B. Aí você vai, aqui ó, no lado A, você tira o MMC. Na hora que você tirar o MMC, então vamos lá, você tirou o MMC. Copiar isso aqui. Ó, o programa quando fica fazendo essas coisas, olha lá, depois de 10 anos que ele responde, aí não, hein? Olha lá, viu? Complicado demais, né? Ó. Então, você tirou o MMC na primeira aqui. Então, na hora que você tirou o MMC, você vai juntar essas duas coisas aqui, ó. Vou dar um traço aqui maior. Traço. O MMC. Junta essas duas. Aí você vai, ó. Juntei as duas. Isso aqui, dividido por 2x menos 1 é x menos 4 vezes A. Então, vai dar A que multiplica x menos 4. Mais. Aí você tem este termo dividido por x menos 4. 2 que multiplica x menos 1 vezes B. Então, vai dar B que multiplica 2 x menos 1. Muito bem. Aí neste momento sempre vai acontecer isso. Você vai cortar os denominadores, justamente, porque você separou isso aqui do que estava junto. Então na hora que você tirou o MMC, é óbvio que vai dar o mesmo valor do primeiro membro e sempre você vai cortar os denominadores nessa etapa do problema. Então na hora que chegou nessa etapa do problema, você vai cortar os denominadores. Então eu vou agora aqui, ó, pegar o que sobrou. Ó, sobrou o quê? Sobrou esses termos. E aí, ó, vou colocar uma do lado do outro aqui. Vou colocar uma do lado do outro. Então, vou colocar esse aqui do lado deste. E aí, veja. Aí é aquilo que eu expliquei. Eu já expliquei em outros momentos. Bom, tem uma maneira, vamos dizer, tradicional de fazer isso aqui, né? Vou fazer de duas maneiras. Primeira maneira, tradicional. Você multiplica o A aqui dentro e o B aqui dentro. Então, vamos lá, ó. AX mais menos, né? 4A. E você tem 2bx. E você tem depois 2b vezes menos 1, né? É menos 2b. Beleza. Aí você vem... Vou repetindo aqui, tá? E aí você vem e faz o seguinte. Vamos juntar o a com b. O x e o termo independente. Então, no termo x tem a e tem 2bx. Então, ficou a mais 2bx. ax mais 2bx. Coloquei o x em evidência. Menos, ou vou colocar mais, menos 4a menos 2b. Aí você compara esse termo com o primeiro membro. O primeiro membro eu só tenho 3x. Então eu estou com coeficiente de x. Então o coeficiente de x aqui vai ter que ser igual ao coeficiente de x aqui. Aqui não tem termo independente, então é zero. Então o termo independente vai ser igual ao termo independente daqui que não tem, que é zero. Então você vai daqui cair num sisteminha. Olha lá, a mais 2b igual a 3 e menos 4a menos 2b igual a 0. Aqui, ó, que já saiu até certinho pra gente aqui, ó. Soma a de cima com a de baixo, fala 4a menos... Não, a menos 4a menos 3a. E aí você cortou aqui. 3 mais 0. 3, né? E aí você vai ter 3. Passo menos 3 dividindo, deu menos 1. O a. Achei o a. Volta lá em cima lá, ó. Achou o a. O a é menos 1, né? Então, menos 1 mais 2b é 3. Né? Passou menos 1 para lá. Menos 3 é menos 1. Mais 1, né? 4. Então, 2b é igual a 4. O b vai valer 2. Correto? Então, tá aí. Achei o a, achei o b. Portanto, aqui, ó, sua função
vai ficar assim, ó. A função vai ficar deste modo aqui. O A foi menos 1, então no lugar do A que vai ser menos 1. No lugar do B que foi 2. Olha lá, tá vendo? Então pronto, essa é a decomposição dessa função em frações parciais. Bom, mas qual que é a outra maneira de fazer? A outra maneira de fazer é o seguinte. Na hora que você fez essa continha toda aqui e tal... Não, olha aqui, aqui nesse ponto que você está aqui, ó. Na hora que você cortou... Inclusive eu vou, já que tô copiando aqui, eu vou pegar até aqui, ó. Segundo modo de fazer. Então, segundo modo de fazer. Ó, segundo modo. Segundo modo. Ai, Jesus, lá vai eu. Copiei. Era pra colar, eu colei errado. Vamos pegar de novo aqui. Ó. Custa conseguir de primeira aqui. Aí vai. Faço. Cola errado. Copiar. Agora traz pra cá. Ah, eu cliquei nisso aqui, ó. Copiar link do parágrafo. É por isso que ele não colou. Bom, então olha lá. O segundo modo. Segundo modo, de novo. Você pegou, papapá. Isso aqui é tudo igual. Aí nessa parte aqui, você vai fazer o seguinte. Eu quero achar o A e eu quero achar o B. Então você olha o que anula o A e o que anula o B. Você fala, o que anula o A aqui, ó? O que tá anulando o A? Bom, se eu trocar o x por 4, 4 menos 4, 0. Ó. Anula esse pedaço aqui, ó. Zera tudo aqui. Então, a gente faz isso, ó. Você fala assim, ó, x, você coloca aqui, ó. Faça o x igual a 4. Se eu fizer o x igual a 4, ó, 3 vezes 4, 12. 4 menos 4, 0. E aí vai ficar A, 4 menos 4. Vou escrever bonitinho aqui, ó. B vezes 2, 4 menos 1. Aí aqui, ó, 4 menos 4, 0. Aqui zerou. E aqui você vai ter 4 menos 1, 3 vezes 2, 6. Então você tem 6b igual a 12. E aí você vai lá e acha o b. O b é 12 dividido por 6, 2. Achei o b. E para achar o outro, você de novo, copia de novo, tá vendo? Você pega de novo esse termo aqui. De novo. Eu acho assim mais fácil, viu, gente? Olha lá, ó. Eles falam assim, bom, eu já achei o b, não já? Então agora eu vou, já não preciso mais do b, eu vou fazer sumir aqui, ó. Para fazer ele sumir, o que eu preciso fazer? Bom, vou colocar o x igual a 1, olha lá, 1 menos 1, 0 aqui, ó. 1. Você coloca o x igual a 1, então 3 vezes 1, 3. Então, ó, então 1 menos 4, e ali, b, 2, 1 menos 1. 1 menos 1 vai zerar esse pedaço, vai zerar, ó, zerou, sumiu. E no outro aqui, ó, ficou 1 menos 4 menos 3a, igual a 3. Aí você vai lá e acha o a, é igual a 3 dividido por menos 3 menos 1, tá vendo? Espetacular, tá vendo? Olha que chiquerésimo. Bom, então achei o A e B de duas maneiras diferentes. Então, portanto, você vai pegar aqui a sua funçãozinha aqui. Ver a sua função. Traz para cá. Agora eu vou calcular a integral, né, da minha f. Veja, a integral da f que eu quero, que é aquela pergunta que eu fiz para vocês, né, que é a integral disso aqui. Vai ser... deixa eu colocar aqui. O A deu menos 1, né? O A deu menos 1. E o B deu 2. B deu 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que eu calcular o quê? A integral de menos 1 sobre 2. Multiplica x menos 1 dx. Mais a integral de 2 sobre x menos 4 dx. Bom, essa daqui, o menos meio vai lá para fora. E aí eu vou ter a integral de 1 sobre x menos 1 dx. E aqui o 2 vai lá para fora. Integral de 1 sobre x menos 4 dx. E, portanto, aqui ó, menos meio. A integral de 1 sobre x é ln de módulo de x menos 1. E aqui vai dar 2 ln de x menos 4. Você pode subir o 2 para cá. Você pode subir o menos meio para cá. E ela vai ficar assim, né? ln de x menos 1 elevado a menos meio. E essa daqui vai ficar ln de módulo de x menos 4 elevado ao quadrado. Então, aqui, menos meio aqui, né? Menos meio, isso aqui vai virar uma fração. Vai ficar assim, ó. ln dá de 1 sobre a raiz, né? Aí a raiz aqui, ó. X menos 1. Certo? E este daqui vai ficar ln de x menos 4 ao quadrado. É por isso que eu tirei as barrinhas do módulo, né? Agora aqui, ó. Porque agora x ao quadrado, isso vai ficar positivo.
Muito bem. Agora você soma, você tem uma soma de logaritmo, então pela propriedade do logaritmo, o log da soma é o produto dos logs. Então ln do que x menos 4 ao quadrado sobre a raiz quadrada de x menos 1. Esta é a integral da função. Ah, como é uma integral indefinida, a gente coloca mais uma constante c. Pronto. Feito. Utilizando decomposição aqui, ó, de funções racionais, né, em frações parciais. Esse é o primeiro caso. O próximo caso, né, que a gente vai pegar aqui no livro, aqui, ó, qual que seria o próximo caso? O próximo caso é esse aqui, cadê? Acho que eu já passei. Passei não. Não, passei não. Próximo caso. Aqui, ó. Vou pegar aqui. Próximo caso é esse aqui, ó. Ele dá até um exemplo. Já vou levar o exemplo, ó. Ele coloca assim, ó. Ele tem exemplo feito lá no livro, tá? Aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Vamos ajeitar isso aqui, hein? Vamos lá. Aí, olha que chique, hein? Olha que chique. Então, ele fala assim: suponha que o primeiro fator linear, um deles, seja repetido. Ah, como assim repetido? Ele colocou exemplo para ilustrar, olha que legal, ó. Tivesse aqui, ó, x menos 1 ao cubo. Ou então x ao quadrado, que tá vendo? X ao quadrado. X ao quadrado é x vezes x, tá vendo? Ele colocou para ilustrar. Então, o fator aparece como uma raiz repetida, né? E aí, o que você faz? Você vai criar lá, você vai criar uma constante, por exemplo, só para x, e você vai elevando até o grau. Então, lá, uma constante para o x, uma constante para o x ao quadrado. Vamos supor que tivesse aqui x à quinta. Você teria um a sobre x, um b sobre x ao quadrado, c sobre x ao cubo, d sobre x a 4, e sobre x à quinta. Vai até o grau onde tiver a repetição. E aqui, ó, x menos 1 ao cubo. Então, você vai lá, você vai colocar uma constante para o x menos 1, uma constante para o x menos 1 ao quadrado, uma constante para o x menos 1 ao cubo. Se tivesse lá a oitava, então você ia fazendo, ia colocando uma constante até chegar no grau 8 da repetição, entendeu? E aí, e agora? Faz o mesmo processo do exemplo anterior. Vamos supor que eu fosse resolver isso aqui. Você vai lá, vai tirar o MMC, bonitinho, vai cortar os denominadores e vai fazer aquela continha lá de dar um valor lá para a variável, para poder eliminando as letras, para você poder encontrar todas elas. Tá joia? É o mesmo esquema. Então, esse o primeiro caso que a gente gasta tempo explicando. Mas o segundo caso é, bem dizer, a mesma ideia. E o terceiro caso, que ele vai chamar de terceiro caso, aí depois você pode dar um confere aqui na resolução do livro, tá vendo? Olha lá, o mesmo processo, tá vendo? Mesmo procedimento. Você pode fazer aqui dar uma olhadinha aqui no livro, olha lá, tá vendo? Tudo igual, olha lá. Tirou o MMC, aí ele foi, pegou e olha lá, deu esse valor, aí, olha lá, ele faz da maneira tradicional, tá vendo o livro? Mas aquela maneira que eu te expliquei, você pode aplicar aqui também que dá certo, tá? Bom, olha lá, tá vendo? Ele resolve no sistema, mas você pode fazer daquele outro jeito que eu te falei. E aí, nós vamos pegar aqui, ó. Nós vamos pegar aqui. As propagandas, olha. Eita, verso. Aí você vai pegar aqui. Vou pegar o quarto caso aqui. Não, terceiro caso. Terceiro caso é esse aqui. Terceiro caso. Vamos lá. Opa. Terceiro. Ixi. Tá osso hoje, hein? Olha lá, o trem não vai nem pra frente nem pra trás. Amassado. Vamos desamassar ele. Aí. Então, ó. O caso 3, ele fala assim, se eu tiver um... Olha lá, ó. Se que é o polinômio denominador, hein? Se ele tiver um fator é um termo desse aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c, onde o delta é negativo. Ou seja, ele não tem raízes reais. Ele não tem raízes reais. Se for o caso, no caso em que ele não tem raízes reais, o que você vai fazer? Então, ele é irredutível. Lembra que eu falei lá no começo da aula? Ele é irredutível. Você não consegue decompor esse polinômio, né? Então, aí ele deu um exemplo para ilustrar aqui. Olha que legal, ó. Aqui, ó. Esse aqui, tudo bem. Esse aqui é lá, ó. Tanto que ele colocou um x menos 2 e colocou uma constante a para ele, tá vendo? Beleza? Agora aqui, veja só.
x ao quadrado mais 1. Se eu fosse resolver aqui, ó, eu quero resolver as raízes de x ao quadrado mais 1. Ó. Vai passar 1 para lá, vai ficar menos 1. Vai dar x ao quadrado igual a menos 1. E isto não possui raízes reais. Ou seja, a raiz aqui é complexa, não é um número real. Raiz de menos 1, tá vendo? Então, como ela não é real, você não consegue decompor este polinômio com produto de produto de fatores binomiais lineares, né? De x menos as suas raízes, né? X menos a raiz 1, x menos a raiz 2. Então, veja só. Presta atenção. Neste caso aqui, você vai então escrever lá o x menos 1, tá vendo? Ele não tem redução, então embaixo está um polinômio quadrático que eu não consegui reduzir, não consegui decompor. Então, em cima, eu vou ter que colocar um de grau, uma unidade a menos. Então, se aqui embaixo é grau 2, aqui em cima vem para um de grau 1, bx mais c. Vamos supor, tá? Vamos supor que você tivesse uma situação em que o polinômio fosse irredutível, de grau 3, mas aí de grau 3 ele sempre vai ter uma raiz, né? De grau 3 ele sempre vai ter uma raiz. Se fosse de grau 4, se tivesse um polinômio de grau 4 irredutível, então você tinha que escrever aqui em cima um polinômio de grau 3. Você teria que escrever bx ao cubo mais cx quadrado mais x mais f. Tá vendo? Como aqui embaixo é de grau 2, em cima eu montei um polinômio baseado nas constantes aqui de grau 1. 1 a menos que o do denominador. Mesma coisa aqui também, ela é irredutível, tá vendo? E aí eu monto um polinômiozinho de grau 1. Os outros que eu estava montando constante é porque embaixo aqui, olha lá, um polinômio de grau 1, então em cima é um polinômio de grau 0, que seria só a constante. Tá vendo? Então esse é o caso 3. E aí, para resolver, mesma coisa, tirou o MMC, aquela continha toda. Não tem problema, mesma ideia. O livro tem exemplos aqui, ó lá, tá vendo? Se é esse daqui, tá vendo? Ele tem um polinômio de grau irredutível aqui, tá vendo? De grau 2 irredutível, colocou bx mais c. Olha lá, tirou MMC, tá vendo? Mesma ideia, tá? Mesma ideia, tá? Isso aqui você pode acompanhar depois lá no livro, tá joia? E aí você acha e calcula a integral, tá? E ele me arruma aqui um quarto caso, aqui um quarto caso. Mas esse quarto caso é mais raro, mas a gente tem que comentar só para você, né, obter essa informação. Então, o quarto caso aqui, ó. Este é o quarto caso. E é claro, se aparecer ou se você tiver dúvida, você pode escrever para mim e a gente conversa, tá bom? Não tem problema não. Ó, então aqui, ó. O quarto caso, eu vou ter polinômios irredutíveis, tá vendo? Porém com repetição. Com repetição, como se eu tivesse igual nesse caso anterior aqui, tá vendo? Então, lá, x ao quadrado mais 4 é irredutível. Mas, além de tudo, a gente tivesse um cubo aqui, ó, tá vendo? Tivesse assim, ó, vou pegar um exemplo anterior aqui, ó. O exemplo anterior tá assim. X sobre, colocou x menos 2, ele colocou x ao quadrado mais 1 e x ao quadrado mais 4. Aí, beleza. Imagina que aqui eu tenho uma repetição de 3 aqui, tá vendo? Então, você ia fazer, ó. Você ia decompor o primeiro, x menos 2, como ele põe no de grau 1, então aqui em cima é só uma constante. Este aqui é um polinômio irredutível de grau 2, irredutível de grau 2, então em cima eu tenho que escrever um polinômio, bx mais c. Mas nesse terceiro aqui, ó, além de eu ter o polinômio irredutível, eu tenho uma repetição, que é esse grau 3 aqui, uma repetição. É como se eu tivesse parênteses aqui 3 vezes. Aí, você faria isso aqui, ó. Você teria que escrever, olha lá, o polinômio irredutível. Em cima, bxc, aqui, ó, dx mais e. Depois, você teria que colocar mais aqui, né? Mais. Você teria que colocar, ó, mais o x ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado. Tá vendo? Eu vou elevando ao grau dele até chegar ao grau 3. Então, dx mais e. Então, olha lá, dx mais e, fx mais g. Depois, x ao quadrado mais 4 elevado ao cubo, fg, hx mais j. Tá vendo? Então, eu ia elevando o grau aqui até chegar ao grau 3 da repetição. Só que eu falei com vocês que é mais raro, porque imagina, o que você faz aqui? Mesma ideia, tira o MMC, faz aquela conta, mas imagina, você vai ter que achar o A, o B, o C, o D, o E, o F, o G, o H, não, é muita coisa. Então, esse tipo de situação
Não acontece não, tá? Esse tipo de situação não acontece não. Então é raro de acontecer. Mas eu coloquei aqui como um quarto caso que está sendo trabalhado lá pelo livro, tá bom? Então essa é a nossa aula sobre, nosso resumo na realidade, sobre integral de funções racionais por frações parciais, tá bom? E é claro, se você tiver dúvida, qualquer tipo de pergunta, pode escrever para mim aqui nos comentários ou você pode mandar uma mensagem pessoal para mim, tá bom? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.